Fórum Mídias de hoje, 4 de setembro de 2025. Aqui temos o ex-presidente e futuro presidiário, Jair Messias Bolsonaro. Ele ontem apareceu na frente da casa dele, onde ele está em prisão domiciliar, e reclamou da imprensa de estar ali. Está parecendo igual urubu na carniça. Veja bem, ele reclamando da imprensa, por que ele foi lá para... Né? Ele reclama que a imprensa fica gravando ele, mas se ele não aparecer na janela, ninguém vai fotografar. Se ele não aparecer no portão, ninguém vai fotografar. Ele provoca, porque ele quer ficar em evidência, político vive disso, de evidência, e ele fica cobrando, né? A imprensa está fazendo o trabalho dela, de estar ali para ver se consegue arrancar alguma coisa dele. Reclamou aí do urubu na carniça, mas é verdade que ele realmente hoje é uma carniça, embora o Carlos Bolsonaro diga que o Lula, né, e inclusive o tal falso discurso do Trump, o Trump falando português, o Trump chama o Lula de carniça. Mas carniça realmente é o Bolsonaro, que já está condenado. Nós vimos aí o julgamento, e mesmo com todas as ameaças, é isso que a gente que sempre vem destacando desde o início da semana, e que a gente não tem visto isso em destaque. Mesmo com esse ataque violento do grupo bolsonarista e, especialmente, do presidente da maior nação do Ocidente, né, que são os Estados Unidos, esse ataque violento à nossa democracia e ao nosso país, ainda assim, o julgamento da quadrilha do Jair Bolsonaro segue dentro da normalidade, com tudo direitinho, as pessoas tendo direito a se manifestar, os advogados dos réus, e na semana que vem, finalmente, teremos as sentenças, né, de toda essa turma. E dentro disso, desta normalidade, eu quero destacar aqui, vou fazer 2 destaques sobre esse contexto dessa primeira semana do julgamento. Um é este aqui da ministra Carmen Lúcia, que com aquela perspicácia, aquele olhar que a gente sempre diz que o mineiro tem, de quietinho, ficar observando as coisas ali, ela percebeu várias pessoas, todos os advogados falavam que não, pelo contrário, meu cliente não interferiu, não. E ela perguntou ali para o advogado do Paulo Sérgio, do ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, né? Ela percebeu isso daí e fez a seguinte pergunta a ele, Andreu, que pegou... Pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Ela pegou no pé, chegou ali e falou, não é esse, é aqui. Ela chegou ali e falou,
Demover do quê? O senhor toda hora fala, não, ele estava tentando demover. Demover do quê? E ali entregou o Bolsonaro de bandeja. Tudo aquilo que eles viam fazendo que não estaria acontecendo, nesta hora ficou claro. Então, este daí foi um ponto alto que eu achei. E o outro ponto alto que eu achei foi esse daqui, um depoimento do neto do ditador João Figueiredo, né? Aquele presidente que dizia que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Este aí é o neto dele que está lá junto com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O João está lá porque é foragido daqui, porque ele deve ter um calote aí de 100 milhões aqui de um hotel que ele ia fazer, que inclusive o Trump estava junto, mas o Trump fugiu antes, estavam usando só o nome do Trump. Mas ele está lá fora. E ele e o Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro conseguiram lá, junto com o Trump, esse tarifaço contra o Brasil, com essa alegação de que aqui no Brasil o julgamento é um julgamento ditatorial. No entanto, o que se viu é que todos os advogados dos réus, nenhum deles acusou o julgamento de estar sendo ditatorial, de que a defesa não pôde exercer o seu direito. Todos eles tiveram acesso a tudo. Houve chororô quanto ao excesso de material que lhes foi dado. Nunca sobre falta de material. Nunca a defesa não teve acesso aos autos. Não, a defesa teve acesso a tudo. E eles reclamaram porque, como tiveram acesso a tudo, eles reclamavam que era muita coisa. Ué, o trabalho deles é esse, não é? Então, ficou claro que tudo isso que eles vêm falando lá fora e falando lá nos Estados Unidos contra o Brasil, numa traição ao país, jogando, pedindo sanções ao Brasil e ao povo brasileiro, é mentira. É mentira. E ele, o Paulo Figueiredo, ontem publicou um vídeo choramingando quanto a isso. Vamos ouvir, que eu acho que é outro destaque. Comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata, por incrível que pareça. Ele fala, olha, ele está falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos não faz sentido algum. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza, porque ele tem razão. Eu vou dar razão. Bom, vou cortar aqui porque aí é direito autoral da Globo News. Então é isso. Realmente, eles não falaram nada porque não há nada. Ditadura é o que o seu avô, Paulo Figueiredo, foi presidente de uma ditadura. Ele foi eleito. Quantos votos teve o João Figueiredo para ser presidente do Brasil? O seu avô. Aquilo é uma ditadura. Na cabeça dele, aquela época era democracia e hoje é uma ditadura. É uma cabeça invertida. Aliás, muitos militares têm essa cabeça invertida. Agora, ele deve ficar preocupado, porque os Estados Unidos
esse tarifaço com o Brasil é prejudicial bastante ao Brasil, mas também aos Estados Unidos, e ele se junta aos vários problemas que o Donald Trump está tendo com esses tarifaços. A situação nos Estados Unidos está difícil, a ponto do Trump demitir uma diretora do Banco Central lá, porque a situação lá está ficando incontrolável. Ele já está somatizando com problema de saúde e tudo. Então está arriscado a maré virar para vocês. Você, Paulo Figueiredo, você, Eduardo Bolsonaro, porque a saída do Trump pode ser contra vocês. Ele, para poder aliviar o tarifaço aí, diminuir esse tarifaço, dizer que foi mal informado por vocês dois, que vocês agiram contra o Brasil e baixar o tarifaço e mandar vocês lá, que gostam tanto lá de El Salvador, experimentarem a cadeia de lá para imigrantes. Esse é o problema. Então, eu acho que são os dois destaques desta semana do julgamento. E, voltando àquilo que a gente tem comentado aqui, enquanto eles ficam lá fora dizendo que é tirania, que é golpe, tentam aplicar tarifaço, o Brasil segue na normalidade. O presidente Lula entregando obras, entregando programas sociais como o Brasil Sorridente, como o programa agora de especialidades médicas, aquilo que interessa ao povo brasileiro. E aqui temos os passos, né, que vão, o que já aconteceu e os próximos passos. Aqui, no número 4, nós já tivemos a leitura do relatório, né? Tivemos as acusações pela PGR, tivemos a defesa dos réus, que ocupou, né, 2 dias, e na terça-feira, pela manhã, começa a votação dos ministros. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro relator, que deve ocupar a manhã inteira de terça-feira com seu voto. A expectativa é de que o voto dele dure 4 horas. E depois vêm os votos dos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, nessa ordem, Carmen Lúcia e o presidente da turma, Cristiano Zanin, por último. Com 3 votos, há maioria para condenação ou absolvição. O julgamento é concluído depois do voto dos 5 ministros e depois vem a decisão formal. Os julgamentos serão na semana que vem, na terça e na quarta, e a decisão final está marcada para o dia 12, sexta-feira da semana que vem, para a gente poder comemorar no final de semana inteiro.